Fala galera do segundo ano, aqui o professor Lanks na área, trabalhando com você a continuação do capítulo de número 5. Na aula passada, nós falamos dos radicais alquila, na nomenclatura dos hidrocarbonetos, e hoje vamos apresentar para você mais alguns radicais importantes e algumas características da nomenclatura. Iniciaremos mostrando para você o radical que denomina-se etenil. Esse etenil tem um outro nome também, você pode chamá-lo de vinil. Quando a gente faz a nomenclatura, a gente sabe que a dupla ligação tem um eno. Então, o que seria isso aqui? Isso aqui seria um carbono com dupla ligação. Aqui está um hidrogênio, aqui está outro hidrogênio. E você deveria ter na estrutura a liberação para a ligação na cadeia principal aqui. Esse moço chama-se etenil. O segundo radical importante que eu gostaria de acrescentar aos radicais alquila trabalhados na aula passada é o radical fenil. Fenil lembra a função orgânica fenol, que é o núcleo benzênico ligado ao hidroxila. O fenil, eu vou desenhar aqui a nossa cadeia aromática, são 6 carbonos, intercalando simples e duplas. Você vai ter o fenil simplesmente o núcleo benzênico sendo a sua ramificação. O terceiro grupo importante que nós vamos citar aqui vai ser o grupo benzil. O benzil parece muito com o fenil, mas ele vai parecer um carbono no meio dessa história. Olha só, eu vou desenhar aqui para você o núcleo benzênico, vou colocar aqui um carbono, CH2, e ele vai ligar a sua cadeia principal através dessa estrutura, tudo bem? Temos também, para fechar esse grupo, os naftil. Alfa-naftil e beta-naftil. Vanks, o que é que significa alfa-naftil? Quando a gente fala em núcleo benzênico, às vezes nós vamos nos deparar com núcleos condensados, como é o caso aqui, olha. Eu vou desenhar aqui para você visualizar. 2 núcleos benzênicos estão condensados. Essas estruturas, quando ligadas à cadeia principal, aqui em cima, você vai chamar de alfa-naftil. E como é que vai ser beta-naftil? Beta-naftil, você vai ter a mesma estrutura de núcleos condensados, do jeito que eu apresentei o anterior, só que com uma diferença no tocante à ligação à cadeia principal. Vai ser aqui na lateral. Então, esses radicais são muito importantes e você precisa ficar atento com eles. Bom, o que é que nós vamos falar agora? Nós vamos fazer agora com você a identificação da cadeia principal. Identificar a cadeia principal significa numerar os carbonos desta cadeia. A cadeia principal não pode ser colocada simplesmente como sendo a cadeia principal porque você achou mais bonita, mais interessante. Não. Eu vou dar aqui um exemplo clássico. Aqui está uma cadeia normal. Essa aqui é muito fácil de fazer a numeração. Olha só. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se eu tiver uma situação semelhante a essa, veja aqui. Essa segunda cadeia que eu estou mostrando para você aqui é uma cadeia ramificada. Eu não vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 partindo da esquerda para a direita. Eu vou fazer a numeração pelo caminho mais curto que atinja a ramificação. Olha só, se eu fosse fazer o nome desse composto, ele seria 2-metil. Depois eu iria contar quantos carbonos tem na cadeia principal, que são 5. Colocaria pente, colocaria o AN, que só tem ligação simples, e o O da cadeia que corresponde a um hidrocarboneto. Um dia que eu quis chegar aqui, mostrar para você a importância de entender que não é sempre da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vai depender do que você se depara, tá? Essa cadeia principal, ela é desta maneira. Existem situações como, por exemplo, eu vou colocar vários exemplos aqui, que eu deixei separado para que você acompanhasse comigo, que muitas vezes a gente não consegue visualizar. Eu vou colocar aqui 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 carbonos, eu vou colocar aqui, nessa posição aqui, 2. E aqui eu vou colocar um aqui e um aqui. Bem, eu não vou completar, não esqueça, todos eles são tetravalentes. Aqui vamos partir da premissa que está todo mundo com 4 valências. Como é que eu começaria a numeração? 1, 2, 3 ou 1, 2, 3? O que é que você me sugere? A regra em relação a isso é o seguinte: você tem aqui
ramificações nas duas posições. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar aqui a cadeia principal mais próximo de quem? Do maior número de carbonos que você está substituindo de forma simples. Como assim simples? Aqui você tem o quê? Você tem etil. Aqui você tem o quê? Metil. Então, você começaria daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre um metil e um etil, você vai optar pelo carbono mais simples, tudo bem? É assim que você deverá proceder. Outra situação importante, a gente vai colocar aqui o exemplo, deixa eu pegar aqui, 5 carbonos, uma simples ligação aqui. O que você está percebendo aqui, amigos? Você tem uma dupla ligação e você tem uma ramificação. A pergunta é, quem é prioridade? Prioridade é a dupla ligação. Ao invés de você, quando você tiver as duas coisas, ramificação e duplas ou triplas, comece pela ramificação. Ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E a última situação é quando você tiver as duas coisas simultaneamente. Ramificação e grupo funcional. Como assim, Vanks? Existe uma regra. Quando você tiver assim, eu vou escrever bem aqui, ó. O mais importante é o grupo funcional. Por exemplo, aminas, amidas, álcool, aldeídos. É mais importante do que quem? Que a insaturação. E por último, vai entrar quem? A ramificação. Ok? Na hora de numerar, lembre-se disso. Quem é prioridade? Quem é prioridade é o grupo funcional. Seguido de quem? Da insaturação. Por último, a ramificação. Ok? Bom, eu vou apresentar agora para vocês as cadeias que se apresentam normalmente como cadeias fechadas. As cadeias fechadas dos hidrocarbonetos, elas exigem para nós, na hora de fazer a nomenclatura, utilizar uma terminologia denominada ciclo. Essa palavrinha aqui vai aparecer no prefixo. Olha só aqui que eu estou fazendo. Isso aqui são cadeias carbônicas, Max? São cadeias carbônicas. São cadeias carbônicas, amigos. Isso aqui são cadeias carbônicas, sim. Essa cadeia aqui, quando você tiver uma figura geométrica como essa, cada pontinho aqui é um carbono, ó. Cada posiçãozinha dessa aqui. E essas ligações aqui são ligações simples. Eu vou colocar um tracinho aqui para dizer para você que é uma ligação dupla. Então, aqui ficaria ciclo, 4 carbonos, but, ligação dupla N, terminologia O, ciclobuteno. E esse moço, 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos, X. Dupla ligação N, terminologia O. Onde é que está a dupla ligação? Está no segundo carbono. Você podia escrever X2N ou XN2. E aqui, ciclo, só tem 4 carbonos, 4, ligações simples, você usa AN, terminologia O. Esse aí é o ciclo butano. Vanks, quando a gente tiver situações de cadeias carbônicas aromáticas, como é que eu devo fazer? Olha para cá para você entender. Isso aqui é um núcleo benzênico. O núcleo benzênico ele tem alternando simples e duplas ligações, tá? Simples e duplas ligações. Eu vou colocar aqui um camaradinho aqui, uma ramificação CH3 e outro CH3 aqui. Bom, como é que ia ficar isso aqui? Aqui a numeração começa por eles, ó. 1, 2, então ficaria 1, 2, metil duas vezes, dimetil, e a estrutura que apresenta-se aqui para nós é o núcleo benzênico, então você escreve 1, 2, dimetilbenzeno. Eu também poderia ter essa estrutura da seguinte maneira. Eu poderia ter um carbono CH3 aqui e um aqui saltando. Ficaríamos com quem? 1, 3, dimetil, benzeno. E o último exemplo para a gente, eu vou colocar aqui, já estou desenhando o núcleo benzênico, eu vou colocar um CH3 em cima e um CH3 embaixo. Aqui ficaria como 1, 4, dimetil, benzeno. Para que foi que eu coloquei esses 3 exemplos? Para dizer para vocês que vocês podem substituir isso aqui por orto, quando forem vizinhos. Isso aqui você pode substituir por meta, quando estiverem separados por um carbono.
E aqui você pode substituir por para, quando estiverem separados por 2 carbonos. Ortobenzeno, metabenzeno e parabenzeno. Um grande abraço. Na próxima aula, amigos, nós iremos fazer os exercícios de sua apostila. Fiquem com Deus, estamos com muitas saudades.